Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o debate que rolou essa semana entre Lula e o mercado. O mercado sempre essa entidade não corpórea, mas com um humor bastante covarde. O debate entre Lula e o mercado sobre a autonomia do Banco Central, sobre as ações do Banco Central. Mais do que falar de economia, porque eu não sou um expert no assunto, o máximo que eu vou fazer aqui é colocar em linhas gerais o papel do Banco Central e como ele atua. O importante é a gente perceber que por trás dessa discussão existe algo maior, que é a noção de determinados grupos do país, determinados grupos de poder, aqueles mais poderosos, a elite da elite da elite, que controla o capital, que controla o dinheiro, o desejo que essa galera tem de não se submeter à vontade do povo. A vontade do povo que foi colocada nas urnas pelo voto. Mais do que não submeter à vontade do povo, o desejo dessa gente de não se submeter à lógica democrática de construção de poder e de definição de políticas. Quem somos nós? Eu sou o canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse espaço como um pequeno lugar de debate para algumas ideias, algumas provocações que eu lanço aqui. Como um espaço de debate, eu sempre digo, o mais importante é a sua opinião. Deixa nos comentários, eu procuro responder a todas. Já aperta o polegar para cima, para a gente é muito importante isso. Aumenta a visibilidade do canal, a gente tem tido picos de visibilidade. Então, se você apertando o polegar para cima, compartilhando nossos vídeos, também é muito importante. Não deixe de fazê-lo. Se no final do vídeo você não gostou, você bota o polegar para baixo, não tem problema nenhum. E se inscreva no canal. Se você gosta dos debates que a gente lança aqui, aperta em inscrever-se, vai se transformar em inscrito. Ativou o sininho do lado, toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser notificado ou notificada. A gente tem feito poucos vídeos, janeiro, fim de férias, mas a gente vai retomar esses debates aqui com uma certa frequência. Bom, como eu estava dizendo, essa semana, né, eu estou falando aqui no dia 8 de fevereiro, pela manhã, houve um debate muito grande entre Lula e setores do mercado, né, e seus, costumo dizer, seus arautos da imprensa. É um debate em que Lula reclama do posicionamento que ele acha ilógico do Banco Central no que se refere à definição de política monetária, mais especificamente sobre taxa de juros, a gente vai ver o que é isso, e a reação do mercado e dos seus arautos dizendo que o presidente da República não pode intervir nesses assuntos porque a autonomia é garantida por lei, por instrumentos normativos, enfim. Primeiro a gente precisa entender o que faz o Banco Central. Eu acho que a gente fica nessa discussão e ninguém traz a discussão mais para baixo aqui onde a gente está, né? Os pobres mortais, os professores de história, o trabalhador assalariado, os professores de todas as áreas, o médico, ou seja, quem não vive de mercado financeiro, quem não tem investimento, que é o meu caso, não tenho nada, a gente não tem muita noção do que faz o Banco Central. Eu fui estudar isso há algum tempo, por uma série de ações que o Banco Central toma e por conversa com amigos que dominam a questão monetário-financeira do Brasil, as políticas econômicas, conversando com gente da auditoria cidadã, conversando com amigos que são comunistas, também são comunistas, mas são economistas de esquerda. E eu tenho muito tempo de serviço público, a gente baixando algumas normativas, a gente entende o que faz o Banco Central. O Banco Central do Brasil, grosso modo, ele tem uma dupla função, ele tem várias funções, mas que a gente pode definir num conjunto de duas funções. Uma é ser o órgão regulador, fiscalizador do sistema financeiro nacional. Ele estabelece regras para funcionamento dos bancos, ele estabelece seguros que os bancos precisam cumprir, colchões mínimos, né, para enfrentar crises, para enfrentar um número de saques maior que o previsto. Eles estabelecem normativas para o funcionamento do sistema financeiro, por um lado, fiscalizam esses bancos. E, por outro lado, além da função fiscal, ele é o órgão implementador da política monetária brasileira. O que é isso? É o Banco Central que define quanto se emite de moeda, qual é a política de juros que o governo pratica. Significa que ele estabelece uma taxa de juros através da qual o governo capta dinheiro no mercado, e essa taxa de juros, quanto mais alta, ela retira dinheiro do mercado. Retirando dinheiro do mercado, você diminui situações de inflação de demanda, ou seja, quando há muita gente querendo comprar, que não é o caso atual, nossa lógica inflacionária é outra. Atrai capitais estrangeiros, enfim. Então ele tem essa dupla função. O Banco Central é ao mesmo tempo quem
fiscaliza o sistema bancário e quem estabelece política monetária, cuida da moeda do Brasil. E aí eu queria discutir um pouco esse conceito de política. Nós tivemos uma eleição ano passado que colocou no governo um presidente que ideologicamente, no que se refere à economia, pensa diferente do presidente anterior. O presidente anterior era muito alinhado ao capital. Eu tenho um vídeo aqui e a setores de influência, de poder, não só do capital efetivo, de terno e gravata, né, da mesa posta com porcelana francesa, mas também daquele capital do submundo, né, da violência, do não regrado. Eu tenho um vídeo aqui, um dos últimos vídeos que eu fiz editados, né, com legenda, com informações, que eu considero um vídeo muito bom em informação, chamado "O Governo Bolsonaro Funciona, o Problema é para Quem?". Tem mais ou menos um ano. E ali, um pedacinho do vídeo, eu trato dessa importância do capital financeiro e dessa interferência que ele tem nos instrumentos de definição de política econômica geral de um governo, qualquer que seja o governo eleito, e em particular do instrumento aplicador de políticas monetárias, que é o Banco Central. Há algum tempo, o Banco Central foi sendo discutida a autonomia do Banco Central. Essa discussão vem desde o governo Fernando Henrique e atravessou o governo Lula, ele também não interrompeu isso, e essa coisa foi sendo consolidada, foi sendo deixada acontecer, e hoje o Banco Central ele tem autonomia de funcionamento. O que significa? Ele tem um presidente escolhido, esse presidente tem um mandato, ele só pode ser retirado em caso de desvio, de falta grave, enfim, do cargo de confiança. É um dos raros cargos de confiança em que a pessoa não pode ser destituída à toa. Eu entenderia esse tipo de atuação se o Banco Central fosse uma instituição fiscalizadora. Eu acho, por exemplo, que o presidente da República, mesmo que eleito, ele não pode tirar o chefe do Ministério Público sem motivo razoável. Ele não pode tirar o Procurador-Geral da República sem motivo razoável. Né? Ele não pode, ele tem que ter mecanismos que ele interfira minimamente nas agências reguladoras, nas polícias. Eu acho que é claro que ele tem cargo de confiança, que ele tem que mexer nessas estruturas. É uma linha muito tênue, mas tem determinadas atividades que têm que ser definidas por critério técnico, em que a intervenção externa tem que ser a menor possível. Eu não tenho a receita de bolo, tem coisas que eu acho que o governo deveria dar mais autonomia, tem outras coisas que eu acho que ele deveria dar menos, mas o que eu acho é que existe um princípio, e esse princípio precisa ser gradado, pesado, de acordo com a realidade, em que determinados cargos têm que estar blindados contra a influência política. Eu acreditaria que isso deveria ser o caso do Banco Central se ele atuasse na fiscalização do sistema financeiro apenas, ou seja, o Banco Central está olhando com lupa os desmandos dos bancos, os desmandos do mercado de ações, mas aí tem a Comissão de Valores Mobiliários, mas enfim, ele tivesse uma função reguladora e fiscalizadora forte, que o governo não pudesse mexer se essa fosse sua única atividade. Mas precisaria repensar a lógica do Banco Central. Mesmo se ele tivesse autonomia para fazer essa atividade de fiscalização, a gente precisa se perguntar como dar autonomia para um banco onde a maioria dos diretores vem desse mercado financeiro, vem dos grandes bancos. Então eu vou dar autonomia para uma galera fiscalizar os bancos quando essa galera vem e quando acaba seu mandato volta para o sistema bancário, quando essa galera almoça com os bancos, com os donos de bancos, com os grandes gerentes de bancos, os gerentes de fundos de investimento. Então essa autonomia é perigosa. Esse modelo não é um problema só para o Brasil, não é porque a gente é atrasado. Boa parte das crises do mundo nos últimos anos, que envolvem sistema financeiro, a crise imobiliária americana, as crises de ações que têm se tornado contínuas, né? A dificuldade de fiscalização do mercado de ações, do mercado financeiro, dos mercados de títulos, como foi em 2008, né, dos subprimes vinculados à questão imobiliária. Boa parte dessas crises tem como uma de suas causas centrais a fiscalização ou a ausência de fiscalização pela intimidade permissiva entre mercado e quem fiscaliza. Então isso não é um problema do Brasil. Mas se eu dou autonomia e permito essa proximidade, e no Brasil isso nunca foi muito bem olhado com lupa,
eu acabo gerando mais facilmente um descontrole dessa fiscalização. Mas por que eu discordo da autonomia do Banco Central? Por causa da sua outra função. O Banco Central é um implementador de políticas públicas no que se refere à moeda. A moeda é uma ferramenta de qualquer governo eleito para implementar suas políticas públicas. Por exemplo, eu posso decidir em determinado momento aumentar a emissão de recursos. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou dizendo que isso é uma decisão econômica que um governo deve poder tomar. Eu aumento a emissão de recursos, aumento a taxa de inflação, porque eu acho que naquele momento isso pode ser um receituário para ser um empurrão inicial para eu sair de uma letargia econômica, ou de uma situação em que eu preciso movimentar o mercado real, preciso movimentar a economia real. Eu abaixo a taxa de juros para diminuir, inclusive, o endividamento do Estado, quando eu entendo, se o governo entende, que uma taxa de juros elevada não combate as causas da inflação. Por que a taxa de juros é tão importante? Só uma janela. Porque existe uma leitura, isso vale para todos os bancos centrais que se tem conhecimento, que a taxa de juros, num mundo de mercado aberto, é o melhor instrumento para se controlar a inflação. Por quê? A taxa de juros é o banco de um país, é o banco central de um país, dizendo quanto o Brasil está pagando, quanto o país está pagando para ter dinheiro emprestado dos cidadãos comuns. É a chamada dívida pública. Então, se eu premio, se eu elevo muito a taxa de juros, fica mais atraente para as pessoas, em vez de gastarem, em vez de gerarem uma inflação de demanda, muita gente procurando mercadoria, boa parte dessas pessoas estão procurando mercadoria e essas mercadorias não estão sendo produzidas num volume muito rápido. A gente sofreu uma baixa na produtividade na época, não só por isso, mas por conta da pandemia. Então a gente está tendo dificuldade de conseguir alguns produtos, principalmente os industrializados e semi-industrializados. Então tenho muito dinheiro no mercado, o Banco Central pega esse dinheiro com o aumento da taxa de juros e equilibra demanda, procura, com oferta, com quem está vendendo. Só que a gente não enfrenta isso no Brasil. O que o Lula alega é isso. A gente não enfrenta uma inflação de demanda, de procura, porque as pessoas estão passando fome, porque o desemprego continua muito alto, porque o nível de produção industrial, ou seja, dos produtos mais atraentes para uma lógica inflacionária de demanda, a produção industrial tem caído há muitos meses, porque a gente vive uma situação extrema de inflação elevada e estagnação econômica, ou seja, a economia já está parada por conta dos juros altos. E o que o Lula diz é que não vê motivo para o Banco Central decidir uma taxa de juros tão alta. É a maior taxa de juros descontada da inflação do mundo. Do mundo. Não existe outro país que tenha taxa hoje real de juros que o Brasil tem. E o mercado quase veio abaixo, porque quem é o Lula para ousar interferir no trabalho técnico do Banco Central? Pera lá. Trabalho técnico é como se só houvesse uma receita econômica para tudo. A economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E por ser uma ciência humana, ela tem sim uma zona de discussão, de sombra, de caminhos alternativos, não certos ou errados, mas visões distintas de olhar para a economia, a olhar para a organização da sociedade. E ter visões distintas, válidas, legítimas para a economia, para a sociedade como um todo, é a base da política. É por isso que a gente faz eleição. É por isso que de 4 em 4 anos a gente escolhe o presidente. E o presidente não é só o Lula ou o Bolsonaro. O presidente é um conjunto de proposições e uma visão de mundo que ele traz para aplicar na política social, para aplicar na educação e para aplicar na economia. Quando o mercado quer blindar a economia, quer blindar o Banco Central, ele quer blindar a sua visão. Ele quer blindar a proteção dos seus interesses. Que esses diretores do Banco Central, que são próximos, normalmente são próximos aqui no mundo ao mercado financeiro, tendem a ser próximos dessas ideias. Um presidente ele tem que ter autonomia para mexer em todos os setores, para propor coisas novas. Ele pode propor, não quer dizer que ele vai conseguir. Por isso que é uma democracia, existe o Congresso, os temas vão ser debatidos no Congresso, algumas mudanças ele não vai conseguir, mas ele não pode ter uma zona interditada, a política monetária, o Banco Central e o Roberto Campos Neto que decide. Que absurdo é esse? Ninguém votou no Roberto Campos Neto. Existe um presidente eleito e ele tem o direito de propor políticas, ele tem o direito de propor mudanças e implementá-las
tendo voto no Congresso, tendo autonomia administrativa aqui ou ali. Não existe isso. Quando o grande capital, o sistema financeiro e a imprensa, que é desses caras, é tudo o mesmo grupo, são famílias ali, às vezes a mesma família controla tudo, a concentração de capital está aí. Quando esses caras ficam criticando um presidente da República eleito com mais de 60 milhões de votos, que ele não pode mexer numa área, o que ele está dizendo é que 60 milhões de pessoas têm menos direitos que eles e os seus apaniguados. É um absurdo isso. É um absurdo ter uma área que um governo eleito por 60 e tantos milhões de votos, acho que foram 62, não tenha direito de mexer. A gente precisa repensar essa lógica e tentar entender esses sinais que escancaram na nossa frente, que quem manda no país está pouco se lixando com quem ganhou a eleição. O interesse dele é farinha pouca, blinda meu pirão primeiro. O Lula está certo em fazer a crítica, está certo em botar o dedo na ferida, e eu espero que ele tenha coragem e força suficiente para enfrentar esse caldo de loucura, essa falsa verdade que diz que um presidente da República não pode formular sua política monetária. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Se vocês, se tiverem curiosidade, tem um livro maravilhoso do ministro grego, quando da crise grega, de um governo de esquerda, não sei o primeiro nome, eu lembro do segundo nome, Varoufakis. O livro é Os Pobres Sofrem o que Devem, onde ele narra a dificuldade da Grécia sair da crise com um governo eleito de esquerda, com proposições de esquerda, porque a Grécia não tinha Banco Central, porque o Banco Central é europeu e tem autonomia para decidir a política econômica. Lá ainda é pior, é um Banco Central que está acima do país, com gente de todos os países que não obedece a nenhum governo. Perdão. Uma comissão econômica que não obedece a nenhum governo, era uma comissão econômica e um banco central. E aí a Grécia não tinha autonomia para usar a importante ferramenta de gestão das questões, das políticas econômicas, que é a política monetária, a política da moeda, a política da taxa de juros. Lula está certo em meter o dedo na ferida, e eu espero que ele tenha coragem para levar esse debate à frente e acabar com esse absurdo da autonomia de um Banco Central, onde 8 diretores sentam na cadeirinha e decidem quanto a gente vai pagar no fim da linha de juros de cartão de crédito, que decidem a lógica de que o país tem muito dinheiro rodando. Quando você tem 30 milhões de pessoas passando fome, morrendo de fome praticamente, onde você tem 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Quando o Lula diz que mais importante que austeridade fiscal é responsabilidade social, ele está correto. E a gente precisa começar a mexer nesse castelo absurdo antidemocrático que é o Banco Central.